Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Nós estamos voltando aqui para a nossa aula de eclesiologia e vocês puderam acompanhar a palestra, a excelente palestra ministrada pelo Dr. D.A. Carson, ele que é pastor, né, de linha reformada, editou quase que 50 livros aí durante o seu ministério, entre eles alguns que foram publicados pela editora Vida Nova, tá? E ele falava nessa palestra sobre aquele grande tema que nós enfatizamos até na aula de número 2, sobre eu edificarei a minha igreja, falando um pouco sobre quem é a pedra. A pedra é Pedro, a pedra é Jesus, não é? Sobre qual fundamento a igreja está edificada. Muito legal, né? Mas na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja militante, a igreja triunfante e também sobre os tipos de governos eclesiásticos, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo aquela pesquisa, não é? Trazendo na memória de vocês, se está ou não esclarecida, as informações que foram elencadas na aula passada. Isto é, a aula de número 2, tá? Bem, o que significa igreja invisível? Sem olhar no caderno, hein? Responda para você mesmo. O que significa igreja invisível? Deixa eu pegar a minha canetinha, o meu laser aqui. Respondeu aí? Vamos lá? Em tela, a igreja invisível é a comunidade de todos os cristãos genuínos de todas as épocas, e ela é conhecida como igreja invisível justamente porque nós não podemos ver a condição espiritual de cada coração. Aí tem o texto que nós trabalhamos aí na aula de número 2. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Legal. Eu espero muito que você tenha respondido mais ou menos assim, hein? Vai fixar. Fiquem tranquilos que essas definições elas ficarão mais esclarecidas ao longo da nossa aula, né? Terceira, quarta, quinta aula e assim por diante. Fiquem tranquilos, tá? Legal. Mais uma pergunta aí no testando a memória de vocês. O que significa igreja visível? Mais um assunto que nós trabalhamos aí, hein? O que significa igreja visível? A invisível, nós já contemplamos aqui, não é? Aquela que sempre existiu na mente de Deus, não é? É o compêndio, a reunião de todos os crentes reunidos, de todas as eras, épocas, os que são do presente, passado e também do futuro, que o Senhor há de chamar. Mas a igreja é visível? Vamos ver? A igreja verdadeira de Cristo também possui um aspecto visível que expressa sua autenticidade na prática, podendo ser reconhecida por homens. Podemos usar a seguinte definição: a igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na terra. Nesse sentido, a igreja visível inclui todos os que professam a fé em Jesus e dão provas de tal fé na vida. Legal, né? É aquela igreja que pode ser reconhecida pelos seus frutos, tá? Então, trabalhamos isso também na aula passada. Muito bem. Nós vamos então falar um pouquinho sobre alguns conceitos relacionados à igreja, né? E como ela é contemplada no Novo Testamento. Em tela aí. Nos tempos do Novo Testamento não havia prédios de igreja. Os crentes reuniam-se para adorar onde houvesse facilidades para eles. Muitas vezes reuniam-se nas casas dos cristãos. Eu vou pôr aqui uma aula complementar que inclusive está em nosso canal do YouTube, Cristianismo e Missão, sobre como eram os cultos nos primórdios, né, da igreja no primeiro século. Eu vou pôr aqui também na nossa sequência aqui para vocês ouvirem. Só está em formato de áudio,
Então vai ficar mais simples ainda para vocês poderem ouvir e fixar aí essas ponderações que nós estamos fazendo sobre esse tópico, tá? Como os cristãos se reuniam lá no primeiro, segundo século em diante, tá? Isso foi mudando depois, obviamente, mas tem algumas informações muito interessantes que é importante e vale a pena vocês ouvirem, tá? Então vou colocar aqui na sequência para vocês escutarem e tomarem nota de algumas informações, tá? Nós temos um texto para corroborar com aquilo que eu apontei aqui, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, a parte B apenas. Diz o texto: No Senhor muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, veja que eles se reuniam em casas, era muito comum isso, até por conta das perseguições, tá? Inicialmente, eles até se reuniam em cenáculos, tudo mais. Alguns judeus que se converteram ao cristianismo até faziam seus cultos nas sinagogas, era comum. Mas depois a perseguição foi ficando um pouco mais intensa e eles acabavam então fazendo formalmente os seus cultos em casas, tá? Isso já na igreja primitiva, nós temos isso no próprio texto bíblico, como vocês estão notando aqui, esse tipo de reunião, tá? Continuando, uma das razões para as igrejas terem, em geral, vários presbíteros era talvez o fato de existirem diversas igrejas domésticas no corpo total dessa comunidade. Em Atos 20, o apóstolo Paulo reuniu os presbíteros da igreja em Éfeso para orientá-los sobre como eles deveriam continuar o trabalho pastoral que ele havia iniciado em sua importância para o crescimento da igreja. Isso aqui é muito interessante, porque nós teremos provavelmente no final desse módulo alguns tópicos sobre o início da igreja com o Senhor Jesus e a expansão dela, né? Então, essa orientação aqui, o finalzinho, né? Que esses homens deveriam continuar o trabalho pastoral que Paulo havia iniciado e sua importância para o crescimento da igreja, nós vamos ver lá os 120 reunidos e como o texto bíblico publica para nós a crescente, né, desse movimento que muitos até chamavam de movimento de Jesus, e realmente era, né, os pais da igreja usam esse verbete, porque começa com o Senhor Jesus e acaba com o Senhor Jesus. Como assim acaba? Ou seja, a segunda vinda de Cristo, não é o evento mais esperado pela igreja de Deus aqui na Terra. Então, o Senhor Jesus, ele inaugura a igreja e ele na sua segunda vinda, não é que será gloriosa, que será poderosa, que será visível, não é? Nós esperamos, né, a segunda vinda de Cristo. Seja você um pré-tribulacionista, ou seja, que crê que o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja, não é? Que crê na iminência do arrebatamento, que pode ser a qualquer momento. Ou seja, você, pós-tribulacionista, crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso aqui é um assunto para outra disciplina, claro, né? Que é a disciplina de escatologia. Nós vamos ver isso na doutrina das últimas coisas. Mas o que nós podemos concordar aqui, independente do sistema escatológico que nós cremos e seguimos, é que Jesus voltará para buscar a sua amada igreja, né? Então, ele que inaugura a igreja é aquele que vai concluir na sua segunda vinda, arrebatando ou estando com a igreja, tá? Peço perdão a vocês. Vocês talvez ouvirão alguns ruídos aí do trem, alguns ruídos externos, irmãos. Eu moro próximo da linha do trem, então, ainda que os meus equipamentos sejam tanto quanto robustos para tentar aí ocultar os sons, provavelmente vocês ouvirão de fundo aí algum ruído externo, tá? Peço desculpa por isso, mas vamos dar continuidade aqui.
Bem, sabendo então da orientação que Paulo dá a esses presbíteros, que a rigor é a mesma coisa que pastor, tá? Veremos então alguns exemplos desses homens que foram colocados para apacentar a igreja de Deus nesse próximo tópico. Vamos ver aí. A igreja de Éfeso era uma só, mas o grande número de anciãos, pastores, né, que a rigor é presbítero também, sugere que ela se reunia geralmente nas casas por causa da falta de prédios grandes para acomodar os crentes. Todas essas igrejas eram domésticas, porém formavam uma só igreja de Éfeso. O que eu quero dizer com isso? Que existia, né, na cidade de Éfeso, que era ali, né, uma localidade na Ásia Menor, onde hoje é o país da Turquia, várias comunidades. Para você poder entender, é como se fosse a grande São Paulo, tá? Né? Porque Éfeso era uma cidade portuária, muito movimentada, né? Tinha o templo, né, de Diana, que tinha mais de 100 colunas de mármore. Era uma coisa muito linda, ficou conhecida pelas 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha bibliotecas, tinha teatros públicos que ocupavam lugares aí quase que de 25 mil pessoas. Então era uma cidade extremamente movimentada, não é? Uma grande metrópole. E nessa cidade também havia comunidades cristãs, né? Se reuniam em casas, claro, mas por conta dessa demanda, né, por ser uma cidade extremamente grande, uma das maiores cidades da Ásia Menor, Éfeso, tá? Falha a memória aqui, perdendo talvez para a cidade de Laodiceia, que também era uma cidade movimentada, portuária, tá? Éfeso acabava atraindo muitos turistas. Então, tinha demandas de terem comunidades em várias localidades. Mas o que eu quero dizer com essa sessão aqui é que esses crentes, eles estavam reunidos em várias localidades, mas era uma única igreja, formavam uma única igreja, tá? Como você que assiste essa aula, você talvez possa servir a Jesus em uma denominação mais tradicional. Talvez um outro aluno está servindo ao Senhor Jesus numa denominação de uma outra linha teológica de pensamento. Por exemplo, uma linha continuista que crê na atualidade dos dons, como é a minha linha, né? Eu creio na atualidade dos dons. Somos conhecidos como os continuistas. E existem aqueles que são reconhecidos como cessacionistas. Não é que os irmãos cessacionistas não creem em milagres, não creem que Deus pode curar, né? Os irmãos cessacionistas acreditam que os dons extraordinários, por exemplo, apostolado, variedade de línguas, entre outros, esses dons cumpriram seu papel e já o Senhor Jesus não usa mais esse tipo de dom para validar a igreja de Deus aqui na Terra. Claro que esse também é um assunto para uma outra disciplina e não é o nosso ponto de atenção aqui. Está vendo a importância da teologia sistemática? Porque a teologia sistemática, ela vai organizar os assuntos em nichos, justamente para a gente não falar de assuntos que não é próprio da aula. Está vendo a importância? Na prática, nós estamos vendo como é importante a gente ter essas distinções aí. Imagine isso numa sala de aula com vários alunos, fazendo perguntas distintas. Aí nós, professores, sempre enfatizamos. Olha, a sua pergunta é para a disciplina de antropologia, de hamartiologia, de pneumatologia, não é de eclesiologia, justamente porque senão perde foco, tá? Então, vamos ler o texto bíblico para fundamentar o que nós estávamos tratando aqui, né, sobre essas igrejas que, embora estivessem em várias localidades, elas formavam uma única igreja? Vamos ver. Atos 20 e 28. Diz o texto: Olhai, pois, por vós,
e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, cada igreja local era considerada como sendo a manifestação física da igreja invisível nessa comunidade. Então, você, por exemplo, é do Madureira, da Batista, do Belém, da Presbiteriana, da Metodista. Vocês estão em várias localidades diferentes, mas nós que professamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que cremos no sola Escritura, sola gratia, sola fide, solos Christus, soli Deo gloria, cremos lá, não é? Nos 5 solas da Reforma, foi sistematizado no século XX, mas foi enfatizado pelos reformadores e pré-reformadores. Cremos que só a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que Cristo é o nosso Senhor Supremo, que a glória deve ser dada somente a Deus e que a graça de Deus veio salvadoramente sobre os seus eleitos. Nós cremos nesses pontos. Nós estamos localizados em lugares distintos, mas nós estamos inseridos aí dentro desse viés da igreja invisível, tá? Se ficou complicado para você entender, basta você voltar um pouquinho e ouvir de novo e tomar nota aí, tá bom? Bem, então, já que nós estamos falando sobre essas comunidades que ficam localizadas em lugares distintos, vamos ver então quais são os títulos que são dados a essas comunidades, a essas igrejas, a essa reunião que os crentes faziam, seus cultos, né, de adoração. Vamos ver como a Bíblia apresenta, né, essas comunidades. Então, as igrejas receberam nomes de acordo com o lugar em que estavam localizadas. Alguns exemplos. Vamos lá. Igreja de Antioquia, Atos, capítulo 13, versículo 1. Temos aqui mais algumas referências de Atos. Mais uma. Igreja de Jerusalém, Atos 8:1. Temos aí o capítulo 11, versículo 22 também, tá? A igreja de Cencreia, que ficava num subúrbio de Corinto, temos a referência bíblica. Igreja de Éfeso, temos mais um texto. A igreja de Esmirna, igreja dos Laodicenses, igreja dos Tessalonicenses. Aí nós poderíamos colocar igreja de Filipos, igreja de Colossos e assim por diante, tá? Então, nós temos alguns exemplos que nós poderíamos citar aqui. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o caráter da igreja agora, né? A igreja, ela é militante, e eu coloquei aqui, ó, temporal, e a igreja, ela é triunfante em seu caráter, né? Ela é eterna. Então, ela é temporal quanto militante, e ela é eterna quanto triunfante. Então, vamos ver aqui o primeiro tópico sobre a igreja militante. Então, vai tomando nota aí no seu caderno, ou seu smartphone ou laptop. Em tela. A igreja militante representa o corpo de fiéis peregrinos na terra. Sua missão, além de levar a luz do evangelho de Cristo a todos os homens, ela é convocada para uma guerra santa e, de fato, nela empenhada. A igreja triunfante é vista do ponto de vista escatológico, ou seja, na mente de Deus, ela já está glorificada no céu e é triunfante. A luta acabou, a batalha está ganha e os santos reinam com Cristo para todo o sempre. Então, deixa eu dar aqui mais uma enfatizada. Sobre a igreja militante, é essa reunião dos soldados de Cristo, aqueles que foram chamados para a batalha, né, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Texto de Judas que nós trabalhamos um pouquinho na nossa aula ao vivo. Então, os irmãos que estão assistindo essa aula, vocês sabem que nós fazemos uma vez por semana aulas
ao vivo e nós trabalhamos temas diversos sobre os módulos que são ministrados, tá? Então, na aula ao vivo que nós trabalhamos com os alunos, nós falávamos um pouquinho sobre os assuntos que nós elencamos sobre a igreja invisível e visível e quais são, né, os trabalhos que foram colocados para essa igreja, qual é a missão da igreja, né? Então, nós falávamos um pouquinho sobre o texto de Judas, tá? Aquele versículo que enfatiza que essa fé foi dada uma vez aos santos, ou seja, que nós temos que batalhar, não é, por essa fé e na fé, com a ferramenta certa, claro, né? Nossa batalha não é contra carne e sangue. Legal, então, entendido isso, agora a igreja triunfante é aquela igreja que foi comprada por Cristo antes da fundação do mundo. E veja que eu sempre vou enfatizando aqui com os mesmos textos para você memorizar. É técnica de psicologia que nós estamos usando aqui na nossa metodologia para os irmãos fixarem aí, né, esses assuntos. Efésios 1:4, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, né, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, 8, se não me falhe a memória, Apocalipse 13, 8 fala sobre isso também. Então, nós temos vários textos que elencam isso. Você pega o livro de Apocalipse, nós temos aí enfaticamente, não é, a partir do capítulo 4, onde João, não é, ele vê ali os 4 seres viventes, os anciãos que jogavam as coroas, dizendo: digno é o Senhor, porque ele morreu, não é? Triunfou sobre a morte. Então, ao longo do livro de Apocalipse, nós vemos a igreja triunfante aparecendo e Cristo reinando sobre todos e tudo, não é? E vemos o final trágico daqueles que rejeitam a Cristo, que são lançados no lago de enxofre e fogo para todo sempre. Então, a igreja triunfante, do ponto de vista escatológico, ela já está salva, ela já está justificada. Texto de Romanos 8:30, aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Então, do começo ao fim, volta a dizer, o Cristo que funda a igreja é o Cristo que dá a conclusão para ela, justifica, chama e glorifica. Certo? Entendido esse ponto, vamos para o próximo slide aí citando alguns textos sobre a igreja militante. Coloquei aqui, ó, milita a boa milícia, papel da igreja, né? Como soldados de Cristo. Olha o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Bem, militar a boa milícia significa combater o bom combate equipado com as potentes armaduras de Deus. Falava anteriormente sobre as ferramentas corretas, né? Temos alguns textos aqui que corroboram com essa verdade elencada. Então, é suportar as aflições sem ceder. Temos um texto aqui de Hebreus 10:32. É ter como lucro somente o que Jesus tem reservado para cada um de nós no céu. E aí temos esse texto aí também de 2 Timóteo 4:8. Então, ainda sobre a igreja militante, nós temos também que militar pela verdade de Deus. Qual é o nosso papel? Militar pela verdade de Deus. Texto aí em tela, vamos ler? 2 Timóteo 2, versículo 3 ao 5. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Olha que legal. Então, militar pela verdade de Deus significa labutar como bom soldado. O bom soldado,
desempenha o seu trabalho com seriedade, com alegria, sem nunca denegrir a imagem do batalhão a que pertence. Militar pela verdade de Deus é ser paciente e que seu principal objetivo seja agradar a Cristo. Então, o bom soldado de Cristo, aquele que se alistou, ele jamais perderá de vista o seu objetivo, o seu foco, né? Ele que bate continência para o seu general, né, que é Cristo, ele jamais vai sujar a imagem do seu batalhão, principalmente do seu general, tá? Mas ainda, milite segundo as profecias de Deus, falando sobre ainda a igreja militante. Mais um texto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20. Diz o texto: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Vamos entender então esse milite segundo as profecias de Deus. Militar segundo as profecias de Deus é ter a consciência limpa, é ser firme, é ter conhecimento do regimento a que pertence e um nome limpo perante o seu comandante. Militar segundo as profecias de Deus é ser submisso a Deus e ao ministro da igreja. E não se envolver com faladores incomplacentes. É tomar também a maior profecia, que é a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Ou seja, é nós nos submetermos à palavra de Deus. Deixa eu só dar um exemplo disso aqui. Quando nós colocamos na balança experiências humanas, tá? Experiências místicas e a palavra de Deus, o que tem que pesar mais? A palavra de Deus. Então, militar segundo as profecias de Deus é conhecer a palavra de Deus, é amar a palavra de Deus, é se alimentar da palavra de Deus, é usar a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, tá? Então, milite segundo as profecias de Deus, nesse segundo tópico aqui que nós estamos enfatizando, né? Vamos então falar sobre a igreja triunfante. Vamos lá? Vimos então que a igreja é militante. Vamos falar um pouco sobre a igreja triunfante. O significado da palavra triunfante em nossa língua portuguesa remete a alguém que alcançou grande vitória. Olha que legal. O triunfante é alguém que lutou, batalhou e finalmente prevaleceu, venceu a guerra, mostrando superioridade em qualquer disputa. A igreja, ela foi destinada por Deus para vencer. A Bíblia nos mostra que todas as forças e potestades que se levantaram e se levantam ainda hoje contra ela serão destruídas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Nós até falamos um pouquinho na nossa introdução sobre igreja triunfante, quando nós fizemos aquela distinção, sobre esse assunto, né, que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que essa igreja triunfante na mente de Deus, ela já está glorificada, justificada e ela reina com Cristo. O que é a igreja triunfante? Falando um pouquinho sobre ela. É a igreja vitoriosa, invisível, composta de todos os salvos de todos os tempos que já morreram em Cristo e que estão no paraíso aguardando o cumprimento eterno das promessas de Deus. Temos alguns textos aqui para você depois checar em sua casa, mas eu deixei apenas um texto em tela para a gente corroborar aí nesse tópico lido, certo? Filipenses 3, versículo 20 ao 21 diz: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, que a nossa casa não é aqui, aqui nós não pisamos em ruas de ouro, tudo bem? Aqui nós estamos num campo minado, mas nós sabemos que a nossa pátria está nos céus. E a qualquer momento o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa alegria e o nosso triunfo, a nossa jactância. Nós usamos isso em espanhol, né? A nossa vanglória, né? Legal. Temos alguns textos aí para nortear essa realidade. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 Coríntios 15:52, diz o texto: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17 também diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São textos aí que ilustram para nós sobre essa vertente relacionada à igreja triunfante, que a igreja, dentro desse tópico, ela já está glorificada na mente de Deus, né? Condição para entrar na igreja triunfante. Vamos ver? O novo nascimento ou regeneração é o único caminho pela qual a pessoa entra na igreja triunfante. Ou como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5:27, intela o texto, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha que legal. Vamos falar agora um pouco, na nossa conclusão aqui da nossa aula, sobre o governo da igreja, tá? Já trabalhamos bastante sobre igreja militante, igreja triunfante, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o governo da igreja. Como é que funciona o governo eclesiástico, certo? Bem, vamos só começar com uma leitura aí, a palavra do Senhor. Hebreus 13:17, a parte A. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. A base bíblica para a necessidade de governo na igreja consiste em vários pontos. Um ponto-chave é que a igreja, criada por Deus, reflete a natureza divina. Como sabemos, a Igreja de Cristo é uma comunidade organizada, não uma multidão indisciplinada. Essa verdade foi ensinada pelo apóstolo Paulo algumas vezes. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tá? Enfatizando esse tópico aqui, que nós somos uma comunidade de crentes organizados. Mas ainda, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, diz o texto: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, quando nós vamos falar sobre governo de igreja, né, nós temos que começar aqui na nossa introdução falando que isso é baseado pela palavra de Deus, né? Essa questão epistemológica, essa construção de pensamento sobre esse assunto está muito bem elaborada e extraída da própria palavra do Senhor, tá? Como Senhor da igreja, Cristo deu diretrizes por meio do Espírito Santo e dos apóstolos de como a igreja deve ser governada.
Essa revelação divina apresenta esses líderes como pastores, presbíteros ou bispos. Como eu falei, a rigor é a mesma coisa, tá? Teologicamente falando, pastores, presbíteros e bispos são palavras intercambiáveis, tá? Que você pode usar e se refere ao mesmo trabalho, tá bom? Ou serviço. Então vamos falar sobre os modelos de governo eclesiástico. Ao longo da história, tem havido várias formas básicas de governo da igreja. Entre elas são o modelo episcopal, o modelo presbiteriana e o modelo congregacional. Então nós vamos começar com episcopal aqui, tá? Episcopal, sob a forma de governo da igreja episcopal, a autoridade reside no bispo. A palavra grega episcopos. Coloquei aqui do lado até para você saber como que se pronuncia essa palavrinha grega aqui, tá? Episcopos, que significa supervisor. Olha, que legal. Então, o modelo episcopal é a forma de governo caracterizada por ter um líder maior, geralmente chamado de episcopo. Poderia ser um papa, um bispo, nosso contexto aqui, um pastor presidente, um apóstolo, né? Pois o líder maior governa sobre todos os outros liderados e demais membros da igreja local. É ele quem toma todas as decisões, ou seja, um governa a todos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Como eu coloquei aqui, um governa a todos. Então, o pastor presidente ele dá ordem para o pastor setorial dá ordem para os dirigentes de congregação. Só para você poder entender, tá? Esse modelo episcopal contempla essas vertentes aqui de títulos: papa, bispo, pastor presidente, apóstolo, tá? Porque ele é um líder maior. Certo? Acho que tá tranquilo de entender esse ponto, né? Eis alguns exemplos de denominações evangélicas que adotam o modelo de governo episcopal: a Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Mundial do Poder de Deus, a Igreja Católica Romana, Assembleia de Deus, como eu acabei de dar os exemplos aqui, né? Madureira, Belém, Santo Amaro, e também a Igreja Deus é Amor, entre outras igrejas neopentecostais, né? Que tem lá o seu pastor presidente. Tudo bem? Observação: a Igreja Católica Romana é a única que segue o modelo episcopal dentro de um sistema hierárquico mais complexo, com autoridade exibida em uma maneira especial no Bispo de Roma, que é o Papa. Aqui o Bispo de Roma emergiu como o Bispo Supremo e se torna Papa, conhecido como Pai de toda a Igreja, tá? Eles entendem que Cristo, como cabeça da igreja, teria dado autoridade para oficiais chamados bispos, como sucessores dos apóstolos, e agora são os únicos representantes ou substitutos de Jesus na terra. Mas eles estão enganados, porque o único substituto de Jesus na terra chama-se Espírito Santo de Deus. Não é pastor, não é papa, não é bispo, não é apóstolo. Não é? Vamos falar agora sobre o modelo presbiteriana. Vamos entender um pouquinho esse modelo? O sistema presbiteriano de governo, também conhecido como governo reformado ou representativo, é definido pelo regime de governo onde alguns são eleitos para governar a todos. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, e a Igreja Presbiteriana Independente, IPI. Vale ressaltar que hoje eu sou membro da Igreja Presbiteriana, tá? Sirvo a Jesus ali, então eu sei muito bem como funciona o governo estabelecido nesse momento. Continuando aqui, esta teoria de governo está fortemente associada com os movimentos da Reforma Protestante na Suíça e na Escócia calvinista. Por que a Igreja Presbiteriana tem esse nome presbiteriana? Justamente porque não é governada pela congregação e tampouco por um único bispo, como naquele modelo que nós adotamos anteriormente, né? Como ideia adotada pela Igreja Católica, mas sim por presbíteros. Por isso ela é chamada presbiteriana, tá? Porque o modelo de igreja
que é colocado ali é um governo, né, associado aos presbíteros. Tá? A igreja faz a escolha desses presbíteros. É muito legal esse modelo de igreja, tá, irmãos? A igreja presbiteriana só reconhece duas ordens de oficiais, tá? Os diáconos e os presbíteros. Então não tem, por exemplo, evangelista, apóstolo, cooperador, coisas desse tipo. Oficialmente são só presbíteros e os diáconos, tá? Porém, esses últimos, ou seja, estou me referindo aos presbíteros, eles acabam fazendo uma distinção entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. E eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Olha, o presbítero docente é o chamado pastor ou ministro, sendo suas funções a doutrinação e a pregação e o ensino. Exemplo de presbítero docente. Coloquei 3 aqui, tá? Temos o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um dos mais conhecidos pastores do Brasil. E nós temos também o reverendo Augusto Nicodemos, né? Geralmente ele fica em Recife, tá? Pastor titular lá em Recife, ele também é um pastor docente, junto com o Hernandes. O Hernandes fica em São Paulo e o Augusto fica em Recife, tá? Éber Campos Júnior, tá? Um grande homem de Deus também. Ele também é um presbítero docente, tá bom? Ele é um ministro, um pastor aí que trabalha no viés de ensino e doutrinação. Tudo bem? Agora, o presbítero regente, não é, cabe à administração secular e espiritual da igreja. Exemplo, ele é responsável por reformas, ele é o tesoureiro, trabalha na administração interna, ele é responsável pelos serviços. Então, o regente, ele, diferentemente dos docentes, ele vai ser aquele presbítero que foi escolhido pela igreja para cuidar da administração da igreja. Mas, professor, ele não pode pregar? Claro que ele pode pregar, né? Inclusive, ele tem que passar pelo seminário, tá? Que é o seminário JMC, que é o seminário das igrejas presbiterianas, onde eles preparam pastores. Então, ele precisa estudar ali, né, 5 anos, passar por todos os processos, né, se preparar muito bem para governar a igreja de Deus. Afinal de contas, não é uma empresa, né, é a igreja do Senhor, tá? Então, ele precisa se preparar muito bem. Mas ele foi escolhido pela igreja para fazer essa gestão um pouco mais burocrática, não é? A compra de materiais, de reforma, as decisões relacionadas junto com a igreja, as decisões relacionadas a troca de itens tecnológicos da igreja, microfones, tudo alguns exemplos genéricos aqui para você poder entender, tá? Então, docente cuida do ensino e o regente mais da administração. Certo, queridos? Estamos chegando ao final da nossa aula, fazendo a última pontuação aí, e eu encerro, prometo que eu encerro, tá? Temos um modelo também congregacional. Essa terceira forma de governo destaca o papel do cristão individual e torna a congregação local a sua autoridade única. 2 conceitos são básicos no esquema congregacional. Nós temos a autonomia e temos a democracia. É muito legal esse governo também, viu? Por independência, queremos dizer que a congregação local é independente. Nenhuma autoridade externa pode ditar a ação da igreja local. Pela democracia, queremos dizer que cada membro da congregação local tem uma voz nos seus assuntos, podendo, por votação, escolher quais pastores devem assumir determinada função ou opinar sobre reformas. Entre as principais denominações que praticam a forma congregacional de governo são os batistas. E aqui eu faço uma consideração final com vocês. Existem igrejas batistas renovadas que acabam seguindo o método que nós ensinamos aqui, chamado episcopal, esse modelo de governo que nós trabalhamos anteriormente, adotado geralmente por igrejas pentecostais, neopentecostais e até a Igreja Católica Romana, aonde nós temos ali um presidente, um homem que faz a gestão e governa todos.
Nesse modelo, né, eclesiástico, nós temos aí as igrejas batistas tradicionais, quase que todas seguindo essa mesma vertente. É óbvio, eu mesmo conheço igrejas batistas renovadas que seguem o modelo congregacional, tá? Mas geralmente esse modelo só é seguido por igrejas tradicionais. Mas para toda regra tem uma exceção. Então, basta nós analisarmos cada igreja e a gestão que ela faz, tá? Existem essas duas vertentes também que eu acho super interessante, que é a autonomia e a democracia. Como nós lemos, na autonomia, as igrejas que adotam esse modelo congregacional, eclesiástico, acaba tendo a liberdade para executarem tarefas sem a permissão externa de um pastor presidente, até porque não há. Então, eles acabam tendo essa facilidade e isso acaba agilizando nos processos. Vou dar um exemplo aqui. No modelo episcopal, se é necessário numa congregação se executar uma reforma, ele primeiramente precisa pedir permissão para o pastor setorial às vezes para o presidente, e aí por política é necessário fazer 3 orçamentos, e aí acaba demorando um pouco mais. Nesse modelo existe uma autonomia, tá? Então, junto com a congregação, e aqui está ligado com a democracia, eles fazem, né, uma análise, uma votação, e eles acabam decidindo de forma mais rápida e diretiva aquilo que deve ser tomado como movimentação, seja uma reforma ou compra de algum item para a igreja, tá? Muito legal isso. Bom, nós estamos concluindo então a nossa terceira aula. Eu agradeço você pela sua atenção. Se houver dúvidas, podem nos sinalizar aí dentro da plataforma do aluno. Certo? Um fortíssimo abraço, fiquem todos na paz e até a próxima aula.